Seja bem-vindo ao 8º episódio do podcast Filosofia 2. Nessa temporada 5, nós discutimos episódios, temas, assuntos que são perenes, são desde sempre, mas com uma roupagem contemporânea. No episódio de hoje nós falaremos sobre perdão. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Evelyn Lima, eu sou sua professora de filosofia cotidiana. E hoje a gente vai seguir uma tendência que nós fizemos no episódio anterior, que é, a partir de um caso concreto que enviaram para a gente, tentar fazer reflexões filosóficas práticas, cotidianas, para ajudar os nossos alunos. Então você que é João de Barro ou Beija-Flor, ou seja, você que é aluno pagante ou só aluno eventual aqui, você vai gostar. Eu estou devendo essas alunas Joões de Barro aqui há um tempo, porque eu pedi há um tempo para elas enviarem casos reais para que eu fizesse episódios específicos de um curso que a gente vendeu à época, que era o Mitologoterapia, né, com aulas da nossa viagem à Grécia, que nós fomos, então a gente gravou ali no próprio local, a Evelyn me gravava, eu fazia as aulas. Pô, a gente tem aula no Paternon, no Partenon, a gente tem uma aula no Oráculo de Delfos, a gente tem uma aula em Olímpia, a gente tem aula em vários locais, né? A gente não está vendendo o Mitologoterapia separadamente agora, talvez a gente queira um dia, né, voltar. A gente só vende para quem já é aluno em situações específicas. Mas eu pedi para que elas, na ocasião, me mandassem casos concretos para que eu falasse sobre esses casos concretos, a partir de um mito greco-romano. Elas enviaram, eu não fiz ainda, mas agora é a ocasião. Agora eu vou fazer do seu, Carla Roberta Pereira da Silva, que é a nossa aluna. Estou falando o nome dela porque ela permitiu. Todos os alunos que colocaram lá os casos concretos é porque permitiram o próprio nome, né, o comentário ficar público. E vamos ler o que a Carla escreveu e a partir daí a gente conversa. Pode ser? Boa. E quem quiser enviar depois vai poder enviar? Quem quiser enviar, a partir de agora, você pode enviar permitindo ou não permitindo o seu nome, tá? Por isso que a gente criou esse e-mail. Envia para o e-mail que está aparecendo aqui na tela agora, tá? O Gabriel vai colocar destaque supremo para esse e-mail. Então não precisa nem colocar minha cara, Gabriel. Bota o e-mail grandão aqui, ó. Bota um neon, assim. Mas fala também, porque a gente deveria colocar esses episódios no Spotify, embora estejamos devendo isso para vocês. Eles vão para o Spotify em algum momento, então quem estiver só ouvindo, saber qual que é o e-mail. Quem estiver só ouvindo, o e-mail vai estar aqui na descrição embaixo. Provavelmente o e-mail é podcast A2 ou podcast A2, né? Se você quiser falar sem intervalo, @ Isto não é filosofia.com.br. Não se esqueça do BR. Isso. Então tá. Podcast A2, @ isto não é filosofia.com.br. Então, Vitor, como é que eu escrevo? Mais ou menos assim. Olha como é que a Carla escreveu. E aqui a gente vai para a primeira parte, né? Vamos lá. Vitor, o perdão não para o outro, mas dentro de mim. Isso é o tema, né? É isso que ela quer que a gente fale. Aí ela explica. Eu sou a terceira filha, tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Estou com 41 anos, saí de casa com 15, expulsa pelo meu pai, um filho bem exemplar do patriarcado, e fez isso com as 3 filhas, quando estávamos mais ou menos com a mesma idade. A família sempre muito sofrida, se desfez, vivendo cada irmão à sua maneira e lidando com as feridas. Hoje, meu pai já idoso sofre de um câncer de pele e está acamado, vivendo do cuidado dos vizinhos, pois nós, os filhos, não superamos as feridas para termos empatia por ele. Qual que é o tema? Perdão. Não para o outro, mas para dentro de mim. Então ela cita o caso dela não ter mais empatia com ele. Nem ela, nem os irmãos. Eles não cuidam do pai que está com câncer de pele, que vive da ajuda dos vizinhos. Como ela não sente mais empatia por ele, ela fala perdão não por ele, mas por mim. Ela ainda sofre com isso. Então, o fato de eu não ter empatia com alguém não significa que eu
isso não seja uma questão pra mim. Isso é muito importante, né? O fato de eu não ter empatia por alguém não significa que isso não me machuque. Porque entra aqui o dever que ela sabe que ela tem de filha, né? E, bom, tem inúmeras outras situações que a gente vai falar aqui hoje. Mas acho que a primeira coisa que a gente poderia estabelecer aqui, depois, antes de falar sobre como a gente lida com perdão, eu e você, e quais são os nossos casos imperdoáveis, né? Queria lembrar um mito, já que ela pediu no contexto de um mito para lembrar, né? Aí eu relato aqui o mito, e em seguida a gente discute. O que tu acha? Boa, vamos lá. Tá. Então, ó, eu trouxe aqui, na verdade, uma elaboração posterior do mito, que é essa obra aqui, ó, a Oresteia, que é uma trilogia. São 3 peças escritas por esse cara aqui, o Ésquilo. O Agamenon, as Coéforas e as Eumênides. Isso aqui foi escrito mais ou menos no século V a.C., em Atenas. São 3 tragédias, não são 3 peças de teatro do gênero tragédia. E elas elaboram mitos mais antigos. Reelaboram mitos mais antigos à luz do século V. O objetivo principal dessas tragédias é justificar a organização política da Atenas do século V. Como foi criado o tribunal do júri, que a gente tem até hoje, e como a democracia ateniense se institui. Mas dá pra gente pensar em termos psicológicos aqui também. Dá pra gente reverter o mito. Então eu vou revisar peça por peça, eu fiz aqui algumas anotações pra não me perder. Então, ó, essa trilogia foi escrita pelo Ésquilo, século V a.C., e por que ela é muito importante, né, para além do caso da Carla? Ele usa a história do Orestes para justificar a democracia e o sistema jurídico ateniense, vocês vão ver. Mas no decorrer da peça, vocês vão identificar vários elementos psicológicos que eu tenho convicção, se vocês trocarem os nomes, e claro, a especificidade do crime que foi cometido, você fala assim, passei por isso aí já. Então, a primeira peça é o Agamenon. Agamenon é um nome bom para botar em filho, né? Tenho certeza que ninguém nunca vai estar no top 10 dos nomes mais escolhidos. Um ótimo nome, com certeza. O Agamenon é o general que lidera os gregos na guerra de Troia. Esse é o Agamenon. Então, ela começa, a primeira peça dessa trilogia começa com o Agamenon voltando para casa, depois da guerra estar vencida. Ele volta para casa e traz consigo, que era muito normal na ocasião, porque eles não eram necessariamente monogâmicos, ele traz consigo uma profetisa, a Cassandra, que é sua amante, escrava também. Ela não tinha muita escolha. Era escrava amante dele. Então ele volta para casa com a Cassandra, só que ele é casado. Ele é casado com outro nome bom para botar em filho, que é a Clitemnestra. Clitemnestra. Só que a Clitemnestra guarda um rancor pesado do Agamenon, porque antes, isso está nos mitos, né? Embora o Ésquilo não escreva sobre isso, quem escreve sobre isso é o Eurípides. Tem uma peça chamada Ifigênia em Aulis, que trata dessa história que eu vou falar agora. Antes da guerra começar, o Agamenon indo para Troia, para numa ilha, em Aulis. Nessa ilha, os gregos têm que comer, eles matam um servo que calha de ser, e eles não sabiam, da Ártemis, um servo sagrado. A Ártemis fica puta da vida, tira dos gregos os ventos, de modo que eles não conseguem sair da ilha, e ela só é aplacada por um sacrifício de igual valor. Esse sacrifício é a filha do Agamenon. O Agamenon tem um conflito na mão. Eu sacrifico minha filha para ir em direção à guerra e vencer, ou eu não sacrifico minha filha e fico aqui e não tem guerra. Sacrificou a filha. Clitemnestra, puta da vida com ele, e quando ele volta para casa, esse rancor está sendo cozinhado há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Um pouquinho de razão. Ninguém tiraria a razão da Clitemnestra, obviamente. E aí, o que ela faz, né? Ela finge uma recepção calorosa quando ele volta para casa. Ela estende um tapete púrpura para ele. Púrpura era a cor associada à nobreza
porque era um pigmento muito difícil de obter. E aí quem tinha, pagava mais caro, nobreza. Só que uma vez que ele entra no palácio, ela assassina o Agamenon, né, no banho, junto com o Egisto, que é outro personagem central, porque ela vai casar com o Egisto depois. E aí a peça termina, a peça Agamenon, com os dois amantes subindo ao trono, assumindo o trono, com a justificativa de que eles obtiveram uma vingança justa. A segunda peça é as coéforas, que podem ser traduzidas para as portadoras de libações. Libações é um nome também que ninguém usa caso não leia livros clássicos. A libação é uma oferenda, geralmente em líquido, que você dá para um deus. Sabe quando você está tomando uma cachaçinha? Porra, não sei se a galera tem essa experiência também, né? E aí você dá o do santo, né? O golinho do santo. Isso é uma libação. Uma libação, isso é uma tradição milenária, inclusive, né? Acho que isso é bem é um gesto bastante conhecido de quem bebe, mesmo que não seja... Mesmo que eu nunca tenha ouvido falar disso. Ou que não tenha uma conexão religiosa tão clara, sabe? Aquela pessoa que não segue uma religião especificamente, mas tem ritos religiosos. Esse de deixar o gole do santo, eu lembro de ouvir isso de pessoas que não eram nem de religiões específicas, assim. Isso é, porra, milenar, né? E aí, o Orestes, que é filho da Clitemnestra com Agamenon, se encontra com a sua irmã, a Electra. Eles se encontram no túmulo do pai, começa assim. E eles planejam, os dois, a morte da mãe. E você vai vendo o ciclo de vingança acontecendo. O Orestes entra disfarçado no palácio, mata o Egisto primeiro. Em seguida, ele tem um confronto com a Clitemnestra, naqueles confrontos típicos de filme até hoje, que assim, você enfrenta o vilão, você não mata o vilão, né? Você tem que conversar com o vilão antes. Tem que arrancar dele algumas confissões e tal. Tem essa cena típica, assim, lá. Depois, apesar dos apelos da mãe, ele mata a própria mãe. Pesado. Na segunda peça, o filho mata a mãe para vingar o pai. Imediatamente após a morte da mãe, o assassinato da mãe, 3 deusas vêm importunar o Orestes. Elas são conhecidas como as Eríneas em grego, mas a tradução para latim são as Fúrias. Tem um quadro muito famoso do Bouguereau, você vai pesquisar aí, Gabriel, chamado O Remorso de Orestes, que é o Orestes assim, né, mais ou menos assim nessa posição, com os olhos bem arregalados, tapando os ouvidos e as Eríneas ao redor dele, assim, perseguindo ele para onde quer que ele vá. Isso é uma alegoria do remorso. É o remorso que você sente. E aí, acaba a peça. Ele sendo perseguido pelas Eríneas. E aí vem a última, que são as Eumênides, que é uma tradução literal, é as bondosas, que já é o Orestes buscando refúgio no templo do Apolo. Porque foi o Apolo que pediu para ele vingar a morte do pai. Ele busca refúgio no templo do Apolo, depois no templo de Atena, e aí vem um julgamento. E é aqui que o mito se encontra com a Atena do século V a.C. Porque a Atena institui um tribunal chamado Areópago, que está até hoje lá em Atena. Inclusive, a gente viu o Areópago quando a gente subiu no Partenon, quando a gente foi visitar Atena lá com os alunos. E esse é o primeiro tribunal do júri da história, que é uma instituição muito importante para a democracia, sim. Até hoje, a gente tem tribunal do júri em democracias. E aí, as Eríneas ali atuam como os promotores, hoje em dia, elas são as acusadoras, e o Apolo atua como advogado de defesa ali. Qual que é o veredito? Eles empatam, os argumentos ali empatam, e a Minerva, que é o nome latino da deusa Atena, dá o voto para desempatar. E até hoje a gente tem a expressão, o voto de Minerva. O voto de Minerva é justamente o voto de desempate, decisivo. Quando uma questão é o voto decisivo diante de um impasse. E ela vota a favor da absolvição
do Orestes, e ela quebra, portanto, o ciclo de vingança. Aqui, né? E aí, para acalmar as fúrias, as eríneas, ela reconfigura o papel cósmico das fúrias. Ela transforma as fúrias em Eumênides, que significa benevolentes. E aqui as fúrias, as eríneas, são rebatizadas e de deusas do remorso e da acusação, elas viram deusas do perdão, né, as Eumênides e tal. E aí acaba. E esse recurso também é um recurso muito, muito utilizado em storytelling, que é o recurso do Deus Ex Machina. É quando você vê que a situação não tem não tem jeito, como é que essa coisa vai se resolver? Aí o dramaturgo vai lá e manda Deus resolver. E Ex Machina é porque o Deus vinha de cima, né? Era quase que um mecanismo mecânico mesmo, e o Deus descia no palco da peça e resolvia a questão. Bom, o ciclo da Orestia, ou da Oresteia, dependendo da tradução, é um ciclo de vingança, que é aplacado com a benevolência divina. Mas é uma vingança contra os pais. E é por isso que se conecta com a Carla. Dá pra gente pensar, portanto, que essa é a proposta do mitologoterapia, né, Carla? Nenhum caso que a gente enfrenta hoje é um caso que a gente enfrenta hoje. É um caso que ecoa no tempo, né? E a gente vai meio que instanciando, materializando esses casos, junguianamente falando, arquetípicos, né? Independente se arquétipos existem no sentido metafísico da realidade, não. O fato é que as histórias são contadas durante séculos e elas ressoam em nós. Situações se repetem, dilemas se repetem. Os dilemas se repetem. De forma muito parecida por muito tempo seguido. Seja chame isso de arquétipo ou não, né? Exato. E o que está em jogo aqui é o perdão, que não estava presente na Oresteia, na Orestia. Por que não está presente? Acho que a primeira coisa para refletir aqui é porque tem um motivo, né? Assim, não está presente porque tem um motivo. Se a Evelyn mata o Ulisses, que é o nosso filho, ou eu mato o Ulisses, eu acho que, seja qual for o que matar o nosso filho, tem o direito de ser punido atrozmente, pelo menos do ponto de vista psicológico, né? Não do ponto de vista da justiça, né? Do direito instituído. Ninguém condenaria uma mãe que matasse o próprio marido se esse marido matou o filho, né? Ninguém condenaria um pai que mata a própria esposa se essa esposa matou o próprio filho. Ninguém condenaria. Então, acho que o aspecto do perdão aqui deve ser primeiro compreendido dessa perspectiva. Você precisa se perdoar a si mesma porque você é perdoável completamente, né? Assim, ninguém vai julgar você, a não ser que essa pessoa, não tenha um pingo de sangue correndo nas veias. Ninguém vai julgar você porque você não sente empatia pelo seu pai. Se esse cara abandonou não só você, como seus irmãos aos 15 anos de idade, eu acho que ninguém, em sã consciência, vai te acusar de você estar fazendo uma coisa monstruosa. Alguém pode te acusar de não estar fazendo o seu dever, né, que é cuidar do seu pai. Dever é uma coisa. Agora, ninguém vai acusar que você não tem razão para isso. Você tem razão para isso, né? Tem motivo aqui. Acho que esse é o primeiro aspecto, né, do caso aqui. Orestes tinha argumentos, Clitemnestra tinha argumentos. É isso. Então, esse é o primeiro caso. Acho que a segunda coisa para falar em perdão aqui é que a gente pode trazer outros repertórios daqui a pouco, mas ainda nesse, nota que perdoar é tão difícil, mas tão difícil que nessa história mitológica aqui, o perdão não acontece, né? Não por parte de humanos. O perdão é divino aqui. Quem perdoa é Atena. No julgamento da trilogia, da última peça da trilogia, os humanos são incapazes de perdoar. Isso já ressoa conosco dizendo assim, cara, perdoar é realmente divino. Perdoar é um ato divino. É sobre-humano perdoar. Ainda mais quando você está falando de uma coisa que toca tão fundo na gente, assim, uma dor muito funda. Perdoar é um ato divino. Acho que essa é outra mensagem dessa trilogia. É tão divino que quando a gente muda de tradição e vai para a tradição judaico-cristã, o modelo principal de perdão, que é Jesus Cristo, é Deus, né? Ele é só Deus. Ele não é um homem comum.
A gente pode falar disso agora. Agora não, daqui a pouco, mas antes, a gente vai falar de Jesus e de como a Hannah Arendt interpreta Jesus. E é sensacional, tá? É sensacional. Para você ser religioso ou não religioso, a Hannah Arendt mesmo não era cristã. Ela era judia. Então ela estuda Jesus de uma perspectiva completamente não religiosa. Mas se você nunca ouviu falar, você vai se surpreender. É muito, muito interessante. Mas antes da gente ir para lá, eu acho que a gente pode falar de como a gente, eu e você, nós lidamos com perdão na vida. Você tem um caso parecido com o da Carla? Nossa, eu tenho eu tenho 2 casos associados um ao outro, que são situações de estrutura idênticas ao da Carla, só muda as ações envolvidas no meio, assim, mas a estrutura é muito similar. Existe parte da minha família hoje passando pelo mesmo dilema que a Carla passa hoje. Em duas situações. A primeira é minha mãe e os seus irmãos passam pelo mesmo dilema da Carla com a mãe deles, a minha avó, que é uma pessoa muito difícil de se lidar, sempre foi. Há suspeitas até de diagnósticos que seriam possíveis, mas que nunca serão dados, né? Minha avó está com mais de quase 80 anos. E ela foi uma pessoa muito difícil a vida inteira, mas difícil mesmo, assim. Uma pessoa com personalidade difícil, ações complicadas, como a Carla menciona, que o pai expulsou as filhas aos 15 anos de idade. Então, ações de moral duvidosa, diz explicitamente pra mim onde é que tá. Aí. Senão eu vou ficar olhando pra você e não vou conseguir responder o pessoal melhor, enquanto eu não ajeitar o cabelo que você tá mencionando. Foi? Melhor. Uhum. Tá. Então, é uma pessoa que teve ações muito prejudiciais para os filhos e para as pessoas ao redor. É uma pessoa que sempre trouxe problemas para vizinhos. É uma pessoa difícil, problemática e que teve ações muito graves ao longo da vida, assim. E que ela foi piorando ao longo do tempo, inclusive. Quanto mais velha ela foi ficando, pior ela foi ficando. E não melhor, né? Que às vezes a gente melhora com o tempo. E hoje ela é uma pessoa com problema de saúde também, que mora sozinha com quase 80 anos. E tem 6 filhos, os 6 filhos são vivos. Desses 6, ela tem 3 que moram perto dela e 3 que moram distantes. E hoje os filhos estão passando pelo mesmo dilema da Carla, que é, eles têm uma mãe idosa com problemas de saúde e eles têm na cabeça o peso do dever de cuidar dela. Mas nenhum dos 6, nem aqueles que eram mais próximos, consegue hoje sentir empatia por ela, por tudo que ela já causou a eles e a todo mundo. E que ela causa hoje, inclusive, quando ele se dispõe, um deles, vai lá, passa com ela 2, 3 dias para cumprir o seu papel, para revezar, para cuidar, quando ela fica um pouco mais doente, eles voltam se sentindo mal, porque ela consegue atordoar todo mundo que convive com ela. Então não é só um passado de coisas que ela fez, ela ainda faz, mas ainda assim ela precisa desses filhos, e esses filhos hoje, teve a fala de um desses filhos, de uma das filhas, dos 6, que falou para outra filha assim, hoje eu só vou lá por obrigação, mas eu não sei dizer nem se eu sinto mais amor pela minha mãe. Então você já passou até do estágio do perdão. E é uma dificuldade de perdoar tudo que viveram e vivem, conflitando o tempo inteiro com o dever de ir lá cuidar. E a irmã dessa minha avó, mais velha, morreu há um tempo. E aí teve uma cena ainda mais difícil, que eu acho que é o resultado talvez desse perdão não acontecer, assim. Não sei sua leitura sobre isso. Ela é até a mesma situação da minha avó, mas com ações diferentes, mas 2 muito problemáticas, trouxeram estresse para os filhos a vida inteira, fizeram coisas muito graves e tudo mais. E quando ela morreu, a gente recebeu um relato da família, assim, que parece que dias depois os filhos se reuniram para lidar com essa morte, e essa reunião acabou virando um churrasco. Não foi intencional, não foi vamos nos reunir, irmãos e netos e sobrinhos, para comemorar a morte dela. Não foi uma coisa intencional, assim, mas foi vamos nos reunir, né, para lidar com a situação, para conversar sobre o que tem que acontecer, e isso acabou terminando numa cena um pouco alegre. E aí os irmãos da minha avó, os filhos da minha avó, né, irmãos da minha mãe, se viram comentando, não julgo o que aconteceu, porque, né, foi uma cena um pouco julgada na família, mas as pessoas que estão passando pela mesma situação, que são os filhos da minha avó,
se viram pensando assim, talvez eu entenda o que aconteceu. Não sei se eu faria igual, mas acho que eu entendo. Eu não consigo julgar que eles tenham ficado aliviados e tenham, de certa forma, comemorado essa morte, porque deixou de ser um... Eles falaram na palavra que deixou de ser um peso, mas eu acho que é mais do que isso, para voltar pro relato do perdão. Eu acho que, assim, deixou de ser um conflito. Quando a pessoa foi embora, ela desatou o conflito permanente entre dever e a ausência do perdão, e não conseguir perdoar o que aconteceu, mas tá sempre sentindo o peso moral do dever, e essas duas coisas lutando o tempo inteiro. Quando a morte aconteceu, o conflito, a bateção dos dois, sabe? Deixou de acontecer, e isso fez com que a mente deles pudesse se aliviar, já não era mais um conflito. E é bizarro pensar isso, o peso de você se ver, de certa forma, se sentindo aliviado, até em certo nível contente pela morte de alguém que causou tantas coisas, de tão difícil que é perdoar. Eu acho que nesses dois cenários o perdão não aconteceu, senão eles não estavam sofrendo até hoje. E foi até a solução do conflito foi a ausência da pessoa, porque o perdão não foi possível. Sim. Eu tô pensando de como eu lido com perdão, né? Eu nem tinha imaginado falar isso, mas à medida que você me veio aqui, eu lembrei. Mas eu tenho casos de não perdoar meus pais, pai e mãe, por coisas muito específicas, assim, eu acho que nada que chegue nesse ponto que você relatou aí com a sua avó. O caso que mais vem à minha cabeça é um caso profissional da escola anterior em que eu trabalhava. Quer dizer, eu só trabalhei nessa escola, trabalhei durante 5 anos lá. Depois eu fiquei integralmente aqui no INEF. Mas que era da minha chefe, né, na ocasião. Eu entendo hoje completamente que a razão estava com ela, porque eu era muito imaturo e fiz coisas que justificaram que ela pedisse a minha demissão. Eu não fui demitido da escola, eu fui demitido da equipe dela, que era a equipe de filosofia na época. Depois eu fiquei exclusivo da equipe de redação. Ela tinha razão, né? Os erros que eu cometi foram erros, de fato, de confiança. Embora eu não tivesse roubado nada de ninguém, né? Não se preocupem. Eu não tinha respeito por ela e não defendia ela publicamente. Enquanto profissional, né? Enquanto profissional. Então ela cometia erros e eu não fazia questão de cobrir os erros. Isso levava a uma percepção de desconfiança em relação a ela, que era chefe, né? E aí ela, quando viu que eu estava fazendo isso, de verdade, assim, isso não é da boca para fora. Com razão, ela pediu minha demissão. Porque, de fato, se você tem alguém na sua equipe que publicamente não defende você, que é o líder da equipe, essa pessoa tem que sair do grupo, né? Obviamente, assim. Ela claramente não tá com o espírito de grupo, que ela tem que estar. Se ela tá no grupo, ela tem que defender o grupo. De superior, né? Exatamente. Então eu entendo, ainda mais agora que a gente tem uma empresa e que tem pessoas que estão, né, sob a nossa liderança. Mais velhos também, tu estava no início, né? Aquela arrogância de início de carreira. Tu entende tudo isso com o tempo, né? Arrogância de início. Então, razão eu não tiro dela, de verdade, assim, de verdade, não é da boca para fora. No entanto, eu ainda não consigo respeitá-la. Acho que é isso que me faz não perdoar. Porque, de fato, e eu não estou dizendo nome, né? Então, posso dizer com todas as letras aqui os adjetivos. Ela era muito ruim, assim. E eu tenho um problema de obedecer quem eu percebo que é pior que eu. Vitor, ruim é subjetivo, não é subjetivo quando você está falando de uma habilidade profissional. De conteúdo. Você sabe se alguém sabe um conteúdo ou não, se ela domina, se ela escreve mal, esse tipo de coisa você sabe. Você sabe. Se ela está ensinando um conceito errado insistentemente. Exatamente. Isso dá pra saber, isso é objetivo, não é ruim em geral, ela é ruim, a personalidade dela é ruim, isso é outra coisa. Ela era honesta, ela era simpática, ela era tudo isso, né? Ela era, inclusive, do ponto de vista da liderança estritamente de relacionamento humano, ela era muito melhor do que talvez eu jamais seja na vida. Porque ela tinha essa habilidade, e é isso que fazia dela ser a líder. Na ocasião não só da disciplina específica, mas, né, do colégio, era uma liderança do colégio. Então eu tenho certeza que ninguém colocou ela como líder à toa. Mas quanto profissional de filosofia, era certamente uma negação.
E aí, quando ela me tira, eu falo, o meu espírito na época foi, putz, cara, eu tô sendo substituído por alguém que é pior que eu, né, assim. Hoje eu faria a mesma coisa, né? Eu faria a mesma coisa. Se eu estivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Mas eu não consegui perdoar. Fala. Não, é porque você trouxe um ponto, eu acho que eu não consegui perdoar, por mais que você tenha mudado muito a sua visão sobre o que aconteceu. Na época era só, nossa, que injustiça. Que injustiça e tal. Que absurdo, né? Como é que alguém claramente sabe menos e tudo mais. O mundo do trabalho é um conchavo. A gente começou eu lembro da gente pensando tudo isso. O mundo do trabalho também é político. Eu tô aqui me dando a alma e tenho um conhecimento técnico bom e tudo mais. E aí alguém pede a minha cabeça e só é dada. E realmente pegaram lá. Então, assim, hoje você vê todos esses outros aspectos de outro modo, inclusive a postura da escola e tudo mais, de ouvir ela e não você naquela situação. Mas você falou a seguinte frase: eu ainda não consigo perdoar, apesar de hoje entender e dar até razão pra escola, pra ela e tudo mais. Sim. Porque eu não consigo respeitá-la. E eu tava pensando aqui em cima disso que você tá falando, eu nunca pensei profundamente sobre o perdão, sendo sincera, assim, acho que é porque tem muitas questões a serem perdoadas na minha história que eu acho que eu nunca parei pra refletir pra não lidar com isso. Mas eu acho que o perdão, ele é tão difícil porque ele envolve outras características ao redor, e são diferentes, cada caso vai ser tocada por uma, que se você não conseguir realmente sentir aquelas coisas genuinamente, o perdão não vem. Não vem. Uma delas é respeito. No seu caso, era uma questão de autoridade, de saber mais, de saber menos. Você precisava respeitar a pessoa para conseguir o perdão. O perdão ele viria depois de você não só entender, compreender, até dar razão. Parece que isso é suficiente para perdão, mas não é. Não é. Porque o perdão é a sua relação pessoal com aquela situação, não é racional só. O racional você dá razão, você fala tudo isso aí. Se isso bastasse, o perdão seria automático. Mas ele envolve a justificação pessoal daquela situação. E, de certo modo, até emocional, mas no sentido de todas as emoções envolvidas para que o perdão aconteça. Respeito é uma delas, foi o que você falou agora. Eu fiquei pensando no caso da Carla, né? Ela mencionou que não consegue sentir empatia pelo pai. Isso não faz ela conseguir avançar nesse perdão. Mas acho que empatia ainda é mais geral, assim. Algumas coisas que me vêm à cabeça que impactam nessa situação. Quando você migra de ressentimento para dó, você perdoa. Quando você olha e você fala assim, cara, coitada dessa pessoa. Sério, assim, eu vou lá ajudar, vou lá trocar a fralda dele com 90 anos, doente, porque você sente, não é racional, você sente genuinamente dó. Dó de tudo, da pessoa tá morrendo sozinha, dó dos amigos que ela perdeu, dó de falar que tu tinha 4 filhos tão legais aqui contigo, olha o que tu fez com tu. Você sente genuinamente dó, não é mais ressentimento. Quando você consegue migrar de ressentimento para dó, você perdoa. Porque esse sentimento de faz com que você não fique remoendo aquele sentimento negativo, que sempre é uma coisa de a pessoa tá te devendo algo emocionalmente, que você não consegue se libertar dessa coisa que ela tá te devendo, e isso faz com que você não perdoe ela. Você só perdoa ela quando você se liberta de alguma forma desse ciclo. E a dó é uma forma de se libertar disso. Só que assim, Evelyn, 3 dicas para sentir dó de alguém não existe, não tem como, né? Mas essa migração, quando acontece, eu acho que ela favorece perdão. Uma outra que acho que aconteceu comigo em relação ao meu pai, você contou no convívio, né, que a relação com meu pai também é delicada, eu não trouxe aqui, mas agora pela primeira vez em 29, quase 30 anos, eu tô melhorando a relação com meu pai, genuinamente, né, depois tudo em prol do neto, não tem nada a ver comigo. O neto... Só para contextualizar, o convívio, para quem nunca ouviu falar, é o nosso encontro de alunos presencial, né? O último convívio aconteceu em São Paulo, no bairro do Ipiranga, num casarão chamado Casa Rosa. Palacete Rosa. Palacete Rosa, lá no Ipiranga. Coisa linda demais, inclusive, foi um evento lindo. E lá o Vitor, na palestra principal, mencionou essa história que cabia lá no contexto. E eu tava brincando aqui, né, que o mérito é todo do Ulisses, de mudar meu pai recentemente, não foi meu. Eu passei 29 anos tentando, o Ulisses em 2 conseguiu mudar o avô bastante, assim. Então, mas o que eu mencionei meu pai? Porque no meu pai, eu passei 29 anos tentando perdoar ele de uma série de coisas.
Nunca consegui, ele nunca favoreceu também. Mas, recentemente, com a mudança dele, ele mudou um pouco, ele tem muitos defeitos ainda, mas ele tem mudado a postura dele, e isso favoreceu uma mudança de pensamento em mim, que, na verdade, o meu psicólogo tentava fazer isso há uns 8 anos, que não é dó, mas é você compreender genuinamente as limitações de uma pessoa. E o quanto, por certas limitações, essas limitações podem ser de criação, essas limitações podem ser psicológicas, essas limitações podem ser até em alguns casos, de transtornos que a pessoa possivelmente tem e nunca tratou. E você começa a entender, falar assim, cara, ele não conseguiria fazer diferente. É uma pena, mas é isso. Esse é o pai que eu tenho. E parte da minha formação vem disso, né? A gente se forma pela negativa também. Alguém que você não quer se espelhar também te forma às vezes mais do que em quem você se espelha. E esse sentimento de é isso e paciência, é isso e tá tudo bem, mas não tá tudo bem porque não tem problemas, mas é isso e é o que é. A gente é formado pelas coisas não ideais que estão na nossa trajetória. Muito formado por essas coisas, e isso também te dá um certo desapego daquilo que você queria que tivesse sido e não foi. Quando você se apega daquilo que eu queria que tivesse sido e não foi, também favorece um perdão genuíno, né? Um perdão genuíno, não um perdão da boca para fora. E acho que muito da dificuldade de perdoar, para além do óbvio, que é o que a pessoa fez de verdade, é uma coisa muito difícil de lidar, mas o perdão é mais sobre acho que mais sobre como a gente entende a situação, consegue se relacionar com a situação, do que sobre a ação do outro só. Com a ação do outro a gente pune, a gente distancia, não é perdão que resolve a ação do outro, né? O remoer que a gente mencionou aqui várias vezes. Você remoe aquela situação eternamente, isso te impede de perdoar. E uma maneira de remoer, além dessas que você falou e da que eu falei agora há pouco, é ficar eternamente apegado ao ideal que não ocorreu. Então eu fico apegado ao pai que eu queria ter tido e não tive. Meu pai podia ter sido assim. Se meu pai tivesse agido assim nessas tantas situações, nossa, eu teria tido uma vida mais fácil, eu teria tido uma vida melhor, eu teria, né? É verdade. Eu fico apegado a uma situação que deveria ter sido e não foi. Que é isso, se um pai funcional, um pai normal, um pai minimamente adequado, teria ajuda assim, 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 nessas tantas situações, minha vida teria sido muito diferente, eu teria passado por menos coisas, não teria sido expulso de casa. Então deveria ter sido assim e não foi. Quando você não consegue desapegar disso, não tem como perdoar alguém, porque de novo, volta pro ciclo do remoer. Você remoe um ideal eternamente. Enquanto você estiver remoendo um ideal por tudo que deveria ter acontecido e não aconteceu, ou por tudo que poderia não ter acontecido de ruim e aconteceu, não existe maneira de pular pro perdão, assim, de ir pra etapa do perdão. Não tem como. Eu lembrei do Neymar hipotético. Vocês conhecem o Neymar hipotético? O que é o Neymar hipotético? O Neymar hipotético é uma entidade do futebol brasileiro contemporâneo, porque claramente o Neymar é o ídolo maior do futebol brasileiro há pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos. O Neymar é a figura que representa o futebol brasileiro, de fato é o melhor jogador. Não está no seu auge mais, mas como está jogando, é o melhor jogador que a gente tem. Só que o Neymar hipotético se o Neymar tivesse no auge, a gente ganhava a Copa. O Ancelotti tem que botar o Neymar, porque, o Neymar treinando, a gente ganha a Copa. É o Neymar hipotético. Porque ele não tá desempenhando bem há alguns anos. Mas todo mundo quer o Neymar na Copa porque não quer o Neymar, quer o Neymar hipotético. O Neymar que funcionaria como ele funcionava em 2014, 2016, ali, até 2018. Esse é o Neymar hipotético. Então a gente se prende... Muito bom isso, porque essa situação, ela é o oposto da que eu falei, mas no sentido de se conectarem totalmente, que essa é uma esperança baseada no ideal. Exato. Você joga pra frente, você se estimula, mesmo que todos os sinais sejam outros, você consegue se manter com uma boa esperança. Vamos ganhar a Copa, o Brasil vai ser hexa, tudo isso projetado no que uma coisa poderia ser, deveria ser, baseado no que ela foi. Então é a versão do que eu falei pra frente, né? Gerando esperança. Então a figura da pessoa hipotética, ela tem efeitos positivos de fé na coisa, mas ela tem efeitos negativos como você trouxe aí. Se de fato a gente fica preso
ao que seria, caso aquela pessoa não tivesse cometido aquele erro, a gente não perdoa a pessoa que cometeu o erro. A gente fica preso à situação que teria acontecido. Bem colocado. Acho que irretocável. Em relação ao que você falou da pena, eu faço isso até hoje. Você sabe que eu faço isso. Assim, quando alguém faz algum mal, né, imediato, a minha justificativa para lidar bem com essa pessoa é, tipo assim, alguém me trancou no trânsito, ou algum atendente de qualquer lugar, de uma sorveteria até, na venda de um carro, foi grosseiro ou desonesto. A minha justificativa é assim, o maior castigo dessa pessoa é viver dentro dela. Porque para ela estar agindo assim, ela é claramente desordenada. Claramente a cabeça dela é um caos. Claramente ela não está compreendendo bem o que ela está fazendo. Isso certamente não se desenrola só aqui na relação que ela estabeleceu comigo, mas se desdobra na vida dela. O pior castigo dela é ser ela. Então deixa ela pra lá. Que é uma justificativa platônica, inclusive. O Platão que estabelece essa metáfora na República entre como nós internamente funcionamos, nós indivíduos, e como o Estado funciona. Então, o Estado justo é aquele que tem as partes bem ordenadas, funcionando, cada uma cumprindo a sua função. Um indivíduo justo e saudável é aquele que tem suas partes bem balanceadas. Quando você não tem as suas partes constitutivas bem balanceadas, né, você é uma pessoa desordenada, você é uma pessoa caótica, você é uma pessoa que faz mal para os outros, mas sobretudo faz mal para si, porque viver dentro de você é miserável. Né? Então eu me convenço disso para perdoar. Pra lá. O castigo dela é viver no corpo dela. Então concordo com você também disso. A pena instaura perdão. Só que o que eu ia falar, que eu lembrei, é que recentemente eu fiz um retiro de meditação Vipassana no interior do Rio. E eles não falam de perdão, eles falam de equanimidade. A minha dificuldade com o perdão era que é isso, eu acho divino demais. O perdão para mim é muito divino. Eu achava que era exigência demais para um ser humano, entendeu? Perdoar alguém. Isso é muito cristão pro meu gosto, né? Assim, eu não sou cristão, vocês sabem, né? Mas a palavra que eles colocavam tem o mesmo efeito, que é equanimidade. Equanimidade. Equanimidade é você cultivar em você uma disposição de entender as coisas que acontecem. Em primeiro lugar, sabendo que elas não vão durar para sempre, porque uma lei da vida é a impermanência. Então, é isso. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, você entender o que acontece, vivenciar o que acontece, sem querer rejeitar, se for doloroso, como se fosse um mosquito piscando, pousando na nossa testa, a gente só fizesse assim. Isso é o rejeitar porque é doloroso. E sem querer ansiar porque é muito prazeroso. Tipo, cara, eu queria que essa situação durasse para sempre. Não, cara, né? Como toda situação da realidade, ela é impermanente e é claro que ela vai acabar. Então eu não quero nem desesperadamente que ela acabe se ela é ruim. Eu tenho que viver a duração dela, porque eu sei que ela acaba. Nem quero que ela dure pra ficar com a ansiedade de não pode acabar, não pode acabar, não pode acabar, porque tá sendo bom agora, porque também sei que ela vai acabar. Isso. E quando você cultiva essa disposição de equanimidade, você compreende a coisa como ela é. Porque você evita de reagir à coisa. E nota, a reação é tanto ansiar quanto rejeitar. Ansiar se ela é boa, rejeitar se ela é ruim. Quando você vê a coisa da perspectiva da equanimidade, você se dá um tempo de primeiro entender. E aí depois, o que você decide, você pode até decidir não quero, você pode até decidir eu quero. Mas como você diz um eu quero ou eu não quero com a consciência da impermanência, você de fato decide fazer alguma coisa real. Isso para mim isso ficou mais humano. Então eu me lembro que no tempo de meditação lá, eu fiz um exercício que nem era proposto, fiz por mim mesmo. Comecei a me lembrar na meditação de memórias ruins deliberadamente para tentar vivenciá-las ou revivenciá-las com equanimidade.
pra ver no que dava. E aí consegui. Não porque eu perdoei as coisas, mas porque o exercício era assim, deixa eu ver o que eu tô sentindo aqui, né? O que eu tô sentindo aqui? Aqui eu tô sentindo raiva. Porra, aqui eu tô sentindo frustração. Cara, aqui eu tô sentindo decepção. Aqui eu tô sentindo ciúmes. E quando eu entendi o que estava acontecendo, em seguida eu poderia decidir. É que eu tava com raiva porque era pra ter raiva? Não, era pra ter raiva. Então beleza, eu tava com raiva porque era pra ter raiva. Aqui eu tava com ciúmes porque era pra ter ciúmes? Não, não era pra ter ciúmes. Mas primeiro porque eu observei. E aí isso pra mim ficou melhor, né? Lidar com as situações ficou melhor assim. Isso não significa perdoar, nota. Significa entender e agir. Inclusive na sua limitação. Porra, eu ainda não consigo lidar bem com essa situação. Então, é uma maneira. Cultivar a equanimidade, né? Ou seja, tentar primeiro entender antes de julgar. Isso você só entende, repito, na técnica, né, do Vipassana. Se você primeiro se lembra de que aquilo é impermanente, não vai durar para sempre. Segundo, sem rejeitar, sem ansiar. Beleza? Eu fiquei pensando com a sua descrição disso daí, que é no fim das contas essa é uma técnica que faz com que você não se deixe entrar num ciclo. Seja num ciclo de remoer a situação negativa, seja num ciclo de sofrer pelo desejo de uma coisa que você não quer que acabe porque é boa demais. Ou seja, é uma técnica que te impede de ficar revivendo o mesmo sentimento, positivo ou negativo, num ciclo infinito. Que é esse ciclo que te desespera e que te gera tanta dificuldade de lidar com uma situação. No caso da ruim, isso, de perdoar o que aconteceu. Não à toa, isso é uma técnica na tradição que vem do Buda, né, do Siddhartha Gautama. E na mitologia do budismo, nós reencarnamos, né? E a salvação para o budismo não é ir para o céu. É interessante isso, né? A salvação para o budismo é deixar de reencarnar. Parar de voltar pra cá. Parar de voltar, porque quando você volta, como faz parte da mitologia budista, que o que você fez nas vidas passadas, você tem que, de algum modo, sofrer as consequências. Então, se você fez coisas mais na vida passada, você sofre as consequências nessa. Se você fez coisas boas nessa, você vai colher frutos na próxima e tal. A salvação é sair do ciclo. A salvação deles não é anti-eternidade, né? A salvação deles é anti-eternidade. Porque é interessante isso, né? No cristianismo você alcança a eternidade. Exatamente. No budismo você já está nela. Essa é a questão, entendeu? Você já está nela. No cristianismo o seu maior desejo é a eternidade. É lá que você chegou. Enquanto aquele você já está. Você já está, meu amigo. O melhor cenário, o paraíso deles é sair da eternidade, é deixar de ser eterno. Deixar de existir. Porque no final das contas você não existe. Essa é uma das teses do budismo. Né? Você não existe enquanto ego, enquanto indivíduo. Você não existe. É que você ainda não entendeu. Quando você entende, você se liberta. E o Vipassana é uma das técnicas, né? Vitor, mas Vipassana não é mindfulness? Sim. O mindfulness é o nome marqueteiro do Vipassana, meu amigo. É uma extração de um aspecto do Vipassana. Se você nunca tinha pesquisado sobre isso, agora você descobriu, né? O mindfulness é o nome marqueteiro do Vipassana. Né? A técnica isolada, né? Tirada do todo. Tirada da mitologia. Pra virar um exercício, prática, né? Pra virar um exercício. Aliás, se não me engano, é a única técnica, o mindfulness, ou seja, a técnica isolada do resto, é a técnica de meditação mais eficiente. Que tem muitas pesquisas científicas desenvolvidas sobre isso. Sobre os efeitos e benefícios dela enquanto exercício. Não enquanto toda a filosofia ou toda a religião envolvida, né? Mas é interessante pensar isso, porque no fim das contas reforça o que a gente estava concluindo até agora, que é a dificuldade do perdão é a dificuldade de se tirar do ciclo, reforçando o que a gente já falou. O perdão não é sobre a ação do outro. Sobre a ação do outro a gente faz justiça, sobre a ação do outro a gente pune. A ação do outro é a ação do outro. O perdão é sobre como a gente se relaciona com o resultado e a história daquela ação. Tem uma discordância aí. Tá, vai. E aí que a gente pode ir pro que a Hannah Arendt fala do perdão. Tá.
Para ela, o perdão é necessariamente sobre o outro. Não é sobre nós. A gente pode entrar. Mas ela começa a desenvolver essa característica na tese que ela faz sobre o Santo Agostinho. Mas ela também tem um capítulo dedicado a isso aqui, nesse livro chamado A Condição Humana. Mas deixa eu esclarecer primeiro a figura de Jesus, que eu prometi lá atrás, né? É verdade, e como é que ela analisa. Ela que analisa, né? Ato sobre-humano que Jesus faz, né? Contado nos evangelhos. Dá a outra face. Até hoje, a gente conta nos dedos, se é que a gente conta, um cristão que a gente conheça e consegue fazer isso, né? É a coisa mais rara do mundo mesmo. Mas nem conta nos dedos. Eu conheci que foi o meu amigo Samuel na infância, que literalmente fez exatamente isso, assim, mesmo. Eu tava socando ele na cara e ele só sabia virar outra face porque ele não queria reagir. Aliás, isso é uma das memórias mais marcantes que eu tenho na minha vida, porque e é isso que faz o Samuel ser tão especial na minha história, assim. Ele foi o único ser humano que eu vi que virou outra face. Assim. Ele não quis me machucar. Mesmo eu machucando ele. Provavelmente ele viu, ele tá descontrolado. Ele tá descontrolado, exatamente. Ele não sabe o que ele tá fazendo e eu não vou ser igual, eu não vou agir igual, exatamente. Eu vou dar outra face. Ele só sabia até falar. Ele entender. Ele só sabia falar, bate, até que na terceira eu comecei a chorar. Porque eu tava vendo ele, eu até me emociono, inclusive. Eu tava vendo ele ser machucado por mim e não reagir. Ele me quebrou completamente. E não era uma não reação de fraqueza, do tipo alguém que tá se escondendo porque tá apanhando. Como exatamente. Você falou, ele tava falando, bate, é isso que você precisa, então vai lá. Exatamente. Isso é uma cena desse perdão divino, é tão raro. É uma cena divina. É tão raro que assim, é difícil alguém ter conhecido alguém assim. Samuel é diferente. Samuel, se você estiver vendo isso aí, Samuel, entra em contato, que a gente perdeu o contato há alguns anos. Acho que a última vez que eu vi ele foi no Rio, quando eu tava chegando pra faculdade. Ele tava lá no Rio. Então, assim, o Samuel foi o único cristão que eu conheci na vida nesse sentido, né? De virar outra face. E por que isso é divino? Porque lembra da Oresteia? A Oresteia é o ciclo de vingança infinito. Porque ele é justificado mesmo, né? É isso. Nesse caso, justificado. Quem acaba é a Atena, com o voto de Minerva. Jesus instaura uma prática possível de ser feita por qualquer um. Possível, mas raríssima. Que é, o que significa virar outra face? Significa você dizer, eu agora escolho sair do ciclo de vingança. É isso que é virar outra face. Esse que é o símbolo todo, né? Eu agora escolho sair do ciclo de vingança. E a partir desse momento, você instaura uma outra realidade. Você percebe? É por isso que é tão significativo esse ato. Você instaura outra realidade. Porque qual que era a realidade até então? Era você ter o dever de vingar uma justa causa, né? Assim, uma injusta causa, na verdade. O injusto você tem o dever. Ali você escolhe instalar outra realidade. A partir dali o mundo pode ser outro. A partir dali as relações humanas podem ser outras. A partir dali, você, nem a pessoa que você perdoa, virando a outra face, é mais determinada pelo passado. Porque no ciclo de vingança, todo mundo é determinado pelo passado. Não pelo que está acontecendo no presente. Outro ciclo de vingança famosíssimo na história da literatura é a história do Romeu e Julieta. Contada pelo Shakespeare famosamente, embora não tenha sido inventada pelo Shakespeare. O Shakespeare pega a mitologia e faz uma peça. De um lado da família dos Montecchio, de outro lado da família dos Capuleto. Os dois se odeiam, ninguém sabe por quê. É por isso que Romeu e Julieta não podem se juntar, porque eles pertencem a famílias inimigas. Eles se odeiam porque o ciclo de vingança se perde na memória, entendeu? É isso que é a vingança. A vingança não para. E o perdão instaura uma nova realidade. Olha o que a Hannah Arendt fala sobre isso, aqui. Peguei alguns trechos que tá pra gente pensar, pra chegar nesse. Por que ela defende que o perdão é necessariamente sobre o outro e não sobre você. A redenção, diz a Hannah Arendt, no capítulo A Irreversibilidade e o Poder de Perdoar. A redenção possível para a vicissitude, palavra difícil, para a particularidade. A redenção possível
para a vicissitude da irreversibilidade, ou seja, da incapacidade de desfazer o que se fez, é isso que é a irreversibilidade. A redenção possível para essa incapacidade de se desfazer o que você fez é a faculdade de perdoar. O perdão, portanto, é a redenção possível para você, para a incapacidade da gente desfazer o que a gente fez, porque a gente não pode desfazer o que a gente fez. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente fica preso eternamente ao que a gente fez, porque não dá para voltar atrás, ou a gente perdoa. A quebra do ciclo, dado que eu não posso desfazer o que já está feito. É isso. E ela fala, porque ela vai analisar nesse capítulo não só o perdão, mas a promessa também. E da promessa ela fala uma coisa interessante. O remédio para a imprevisibilidade, para a caótica incerteza do futuro, é a promessa. Então, de um lado, você lida com um passado irreversível, perdoando. De outro lado, você lida com um futuro imprevisível, prometendo. Porque quando você promete, a gente não vai analisar a promessa aqui hoje, mas pode ser, inclusive, outro episódio. Você responde por você mesmo no futuro, né? O que é uma maluquice. Como é que você vai responder por você mesmo no futuro se você nem sabe como será o futuro? No entanto, isso é a promessa. Responder por si numa situação que você não sabe o que vai acontecer. E, no entanto, não existe relacionamento humano sem promessa. A gente precisa ter o mínimo de previsibilidade ou de perspectiva de previsibilidade. Tá. Aí ela continua. Se nós não fôssemos perdoados, liberados das consequências daquilo que já fizemos, nossa capacidade de agir ficaria, por assim dizer, limitada a um único ato do qual jamais nos recuperaríamos. Seríamos para sempre as vítimas dessas consequências, à semelhança do aprendiz de feiticeiro, que não dispunha de fórmula mágica para desfazer o feitiço. Eu não sei se a galera tem a referência do aprendiz de feiticeiro, você tem? O aprendiz de feiticeiro ficou melhor, é um mito, né? Também. Ficou na cabeça da minha geração e da geração anterior à minha por uma animação da Disney. E o Mickey era o aprendiz de feiticeiro. O aprendiz de feiticeiro é o seguinte: o nome é autoexplicativo, né? Ele é um aprendiz de feiticeiro, ele está sozinho. Ele começa a manusear os feitiços que ele ainda não domina. Quando ele bota os feitiços em marcha, as coisas ao redor dele começam a ganhar vida. E começam a fazer atos independentes dele. Ele deu início à marcha das coisas animadas, mas o episódio inteiro ele tendo que lidar com a bagunça que ele iniciou e ele não consegue. É isso que é o aprendiz de feiticeiro. Ela está pegando essa metáfora para dizer exatamente isso que acontece quando a gente não é livrado do perdão. A gente inicia a ação, mas a gente não consegue mais controlar o que vai acontecer a partir dali. Com perdão, a gente decide... O aprendiz de feiticeiro é um mito antigo? É uma história mitológica, sim. Interessante. Iniciar uma coisa que ganha vida... Que ganha vida independente de você e que você não consegue controlar. Frankenstein é um aprendiz de feiticeiro, então. A estrutura do mito é um arquétipo daí, não sabia. É isso. Aí agora ela fala desse lance do perdão exatamente do outro. Tá, então, assim, vai lá. Ambas as faculdades, né, a promessa e o perdão, dependem da pluralidade, da presença e da ação dos outros. Porque ninguém pode perdoar a si mesmo e ninguém pode se sentir obrigado por uma promessa feita apenas para si mesmo. O perdão e a promessa, realizados na solitude e no isolamento, permanecem sem realidade e não podem significar mais do que um papel que a pessoa encena para si mesma. Por que ela está dizendo isso? Porque quando você perdoa a si ou promete para si, a única pessoa que pode reivindicar o perdão e a promessa é você. E se tem uma pessoa com a qual nós não temos laços duradouros, é a gente mesmo. Porque a gente pode quebrar a qualquer momento sem consequência, entendeu? É esse o lance. Porque quando a gente faz uma promessa pra gente, a não ser que a gente tenha uma força de vontade sobre-humana que existe, mas é raríssima, a promessa se quebra. E por quê? Isso já é mensurado, inclusive, por pesquisa. Quando a gente se compromete publicamente, a gente tende a cumprir mais a promessa. Porque há uma força de fora que faz com que a promessa se torne mais executável.
É uma força de fora que faz com que o perdão, e essa é a tese da Hannah Arendt, se torne mais executável. Porque você não pode quebrar quando você se compromete publicamente. Quando você faz publicamente, a realidade é mais objetiva. Nesse caso aqui, intersubjetiva, embora não seja a palavra que ela vai utilizar, né? Então é isso que ela está dizendo. Não tem como você perdoar a si mesmo porque essa promessa é facilmente quebrável. Quer dizer, esse perdão é facilmente quebrável. Você não mantém esse perdão por muito tempo. O perdão é necessariamente em relação ao outro, porque quando você perdoa o outro, você instaura uma relação que faz com que aquele perdão aconteça e perdure no tempo. Podemos discordar da Hannah Arendt. Não, até acho que até teria alguns detalhes, mas a gente não vai ter tempo de desenvolver. Mas o que eu vou mencionar só isso não é oposto ao que eu tinha falado antes, na verdade. Porque pela sua explicação aí, o que ela está dizendo não existe perdão ou promessa sem o outro. É uma relação intersubjetiva. O que eu estava dizendo o perdão, ele não é uma ação para lidar direto com a ação do outro. Aquilo que foi feito com o objeto da relação inteira. Isso a gente resolve de outras formas. A ação do outro é criminosa, é pela justiça, é pela punição e etc. Eu estava fazendo essa diferenciação. O perdão é como você lida com essa relação intersubjetiva, ou seja, como o que a ação do outro instaura de ciclo em você, ou como você entra no ciclo que essa relação instaurou. Exato. Então é sobre você nesse sentido. O perdão é sobre quebrar esse ciclo que você entrou quando o outro fez a ação que fez em relação a você. Então o perdão é sobre si nesse sentido. Não se deixar ser levado pelo ciclo que está se instaurando ali. É conseguir quebrar. Ou quebrar o ciclo ou não entrar no ciclo, como no caso do Vipassana lá, ele tenta fazer você não entrar no ciclo, né? Então ou seja, é uma impermanência. Você tenta não deixar o ciclo se instaurar eternamente a partir de uma ação. Então é sobre si nesse sentido, não é sobre si no sentido de eu vou refletir sozinho e falar, eu perdoo o fulano, internamente, de forma totalmente subjetiva, dentro de mim, e isso vai resolver a relação. Porque existe, inclusive, acho que todo mundo já viu ou ouviu falar de alguma história assim, de alguém que fala, eu te perdoo, e a outra fala, mas eu não pedi teu perdão. Ou seja, não existe perdoar o outro sem que o outro esteja na relação. Mas é sobre si nesse sentido que eu falei, é sobre você entender o impacto de remoer eternamente um ciclo se mantendo nele. Sim. Então é sobre é subjetivo nesse sentido, não dá pra perdoar sem inclusive que o outro saiba do seu perdão, né? Que perdão é esse que a outra pessoa nem... E tem gente que não quer perdão mesmo. Ou seja, tem gente que não quer que o ciclo seja quebrado. Aí você pode agir de outras formas, mas não via perdão. Tem uma anedota que eu lembrei lá do ciclo de meditação também, que eu te contei essa, que é uma das anedotas que se conta sobre o Siddhartha, né? Na época que ele se iluminou e depois ele continuou a viver, né? E continuou a ensinar e tal, fazer escola. Aí ele, como todo ser humano, foi bem visto por muitos e mal visto por outros. E numa dessas anedotas conta como ele reagia a uma das pessoas que não via ele com bons olhos. Usava ele de várias coisas e tal. Aí a anedota conta que ele está lá no templo, sentado no centro, né, no patamar que geralmente o instrutor fica, né, que é diante das pessoas que estão meditando. Aí esse cara que não gosta dele entra no centro com tudo, né, assim, começa desde a porta de entrada, se dirigir para ele, andando e apontando o dedo, falando, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você é desonesto, não sei o quê. Aí a anedota conta que o Siddhartha olha para ele e fala, meu amigo, eu não aceito o seu presente. Aí o cara fala, que presente? Eu tô aqui pra te desmascarar. Aí começa a falar, você é isso, você é aquilo. Fala, não, eu não aceito o seu presente. Eu não aceito. Eu sei que você quer me dar, mas eu não aceito. Aí o cara começa a parar, andar, olhar pra ele e fala, o que você tá falando? Que presente que eu tô te dando? Você tá me ofertando vários nomes aí. Eu sei que você quer que eu aceite, mas o que eu tô dizendo pra você é que eu não vou aceitar. Você pode guardar eles de volta pra você e levar com você. Aí a anedota conta que nessa conversa o cara se dá conta, assim, esse cara é diferente. Ninguém nunca me deu essa resposta. E aí ele muda de opinião em relação ao Siddhartha, né, ao Buda. Mas é um pouco isso. É não receber o presente. O perdão possível para mim é esse.
Não é um perdão de cima para baixo, de dizer o perdão do coitado, né? Da pena que a gente falava. Porque esse perdão da pena me soa arrogante pra caralho. É arrogante. Eu não tenho problema com arrogância, né? Embora ela seja um defeito meu, eu sei que ela me ajuda em muitas situações. Mas eu sei também que ela também é um vício. Ela pode fazer a gente ser desmedido com as nossas próprias capacidades. O perdão sempre pareceu muito arrogante. Esse perdão, né? Eu te perdoo. Eu não pedi, né? Não pedi. Mas esse do eu não aceito seu presente, se o perdão for entendido dessa maneira, aí ele já me soa mais humano. E se eu não aceito seu presente, ele traz totalmente pra você a cena, não é mais sobre o outro. Não é mais sobre o outro, exatamente. É o oposto dali. Né? E aí, outra anedota dos 10 dias Mas essa é uma anedota do próprio Goenka, que era o cara que conduzia. Não era mais do Siddhartha. Assim, você já notou o quão esquisito é? Uma pessoa te faz um mal num dia específico, que às vezes não dura nem 1 minuto. E aí, sei lá, né? Te xinga no trânsito, te fecha no trânsito. Aí você olha pra ela e fala assim: eu nunca mais vou esquecer o que você me fez. Aí o Goenka fala assim: você acha que você tá prejudicando quem? Quando você fala que nunca mais vai se esquecer do que a pessoa fez? A pessoa ou você? Então, é muito simples entender isso, né? De tão óbvio. Mas é óbvio. Mais uma vez, não se deixar entrar no ciclo. Mas é tão óbvio que é claro que quando você não esquece, você tá se prejudicando. E não prejudicando a pessoa que você queria prejudicar porque ela te fez alguma coisa injusta, né? Então, essa para mim é a natureza possível do perdão. É você intelectualmente entender, mas é uma coisa completamente diferente você vivenciar esse negócio, né? Não aceitar o presente. Deixa o presente pra pessoa. E aí, isso vincula também com aquela imagem de mundo que eu falava, né? Ou, assim, cara, o maior castigo pra pessoa é a alma desordenada. E quando você promete que nunca mais vai se esquecer do negócio, você acabou de desordenar sua alma. Você acabou de inserir dentro da sua configuração psíquica alguma coisa que vai te prejudicar, como você mesmo acabou de falar, pra sempre. Né? Pra sempre. E você vai ficar preso à irreversibilidade do passado, né? Como diz a Hannah Arendt. O perdão palavras dela, é a redenção possível para a irreversibilidade do passado. Boa. Temos um episódio? Temos um episódio. Então, as pessoas, agora que chegaram ao final, vão comentar aqui embaixo para, né, provarem que chegaram até o final. Porque só chega no final, tem essa, né? Quem é inteligente... Vocês já sabem disso. Quem é diferenciado, quem é erudito e quem não se deixa corroer pelo rancor também. Então, as pessoas vão colocar aqui embaixo a palavra presente. Pode ser? Pode. Presente. Escreva presente e mande o seu caso para nós no e-mail que vai aparecer aqui na tela de novo, tá? Chamado podcast A2, tudo junto, podcast A2, @istonãoefilosofia.com.br. Se você quiser se identificar, você vai lá, pode me identificar. Se você não quiser, fala, não quero diga meu nome, mas conte o seu caso real e a gente faz um episódio sobre esse caso. Isso, conte um caso real ou conte algum conflito que tenha te perturbado intelectualmente, que envolva questões que a gente possa trazer aqui. Porque às vezes você não lembra de um caso específico, né? Você não lembra de uma situação dela, mas ela tem refletido sobre alguma coisa frequentemente. E aí a gente pode tentar ajudar aqui, trazer algum repertório para ajudar. É isso. Eu te perdoo pelo mal que você me fez. Tchau, tchau. Tchau.